Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta segunda-feira e é claro, com informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. Ontem o Vasco infelizmente perdeu para o Fluminense no Maracanã pelo placar de 2-0, porém jogando mais do que o rival. Essa é a grande realidade. Foi um resultado completamente injusto, mas mesmo diante disso, mesmo diante de um bom desempenho, ficou nítido novamente uma partida do Vasco a necessidade de contratar, a necessidade de reforçar o elenco. E não à toa, após a partida, durante a entrevista coletiva, o Maurício Barbieri falou sobre isso, falou sobre a necessidade de contratar um camisa 10, e, inclusive, vamos falar também sobre isso neste Fala Gigante. Trazer as falas do técnico do Vasco, Maurício Barbieri, sobre a urgência em contratar, mas também falar sobre nomes que o Vasco segue sondando no mercado. Inclusive um deles é o de Gustavo Cuejá. Hoje, segundo lugar do mundo com seu time Al Hilal. A gente vai falar sobre isso e além dessas muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu venho aqui pedir a sua inscrição. Queremos muito ainda nesse vídeo chegar aí à marca dos 86.100 inscritos. Falta muito pouco, então conto aí com a sua ajuda. A sua inscrição é importantíssima tanto para o crescimento do nosso canal em números, quanto também para a divulgação desse vídeo. Sim, você se inscrevendo no YouTube pelos seus dados aí, né, entende que o vídeo é muito bom e começa a recomendar ele através de sua inscrição. Então, por favor, não saia desse vídeo sem se inscrever. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas, esse daqui é o canal Gigante, temos vídeos todos os dias às 7 horas da manhã, o Acorda Vascão, às 2, 3 horas da tarde, que é esse daqui, o Fala Gigante, e às 8 horas da noite, o Boa Noite Gigante. Então se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. Não esqueça de ativar o seu sininho de notificação e, é claro, deixar aí também nos comentários, na sua opinião, qual é a posição hoje mais carente dentro do Vasco? Camisa 10? Um volante? Um ponta? Um atacante? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa situação. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre reforços, contratações, movimentação no mercado, quero falar aqui rapidamente sobre algumas informações importantes internas, ou seja, sobre o atual elenco. A gente teve informações ontem que o Jair acabou não entrando em campo contra a equipe do Fluminense e de fato foi um grande desfalque. O Vasco ontem entrou em campo com uma trinca aí de volante formada completamente por atletas das categorias de base do Gigante da Colina. Rodrigo, de 20 anos, Galarza, de 19 anos e o Cauã Barros, também de 20 anos. Ou seja, um meio realmente novo, jovem, inexperiente, imaturo. E tudo isso exatamente por esse motivo, pelo Vasco não ter contratações. O Vasco contratou o Jair, mas ele não estava à disposição, e o De Luca, que infelizmente acabou tendo alguns problemas de saúde também durante a semana e não estava 100% para iniciar a partida. Ou seja, ficou nítido mais uma vez a necessidade do Vasco de contratar, de trazer reforços. A gente vai falar já já sobre isso. O que eu quero falar é sobre o Jair, pois o grande motivo que fez com que o Jair ficasse de fora na partida foi uma lesão na coxa. Ele teve uma leve lesão na coxa esquerda. Porém, essa leve lesão na coxa esquerda, além de deixar ele de fora desse clássico contra o Fluminense ontem, também deixará ele de fora do clássico contra o Botafogo nessa próxima quinta-feira. O exame realizado no final de semana apontou uma lesão nível grau 1, cuja recuperação costuma levar, de 1 a 3 semanas, ou seja, está confirmado de fato essa ausência para essa partida da próxima quinta-feira contra o Botafogo às 8h30 no Maracanã. Outro atleta que também sofreu uma lesão parecida com a do Jair foi o Marlon Gomes. Marlon Gomes acabou se machucando na partida contra a equipe da Colômbia na última quinta-feira. Ele também sofreu uma lesão leve de grau 1 e vai ficar de fora aí por cerca de 1 semana. Igualmente ao Jair, né? 1 a 3 semanas de fora aí. Ele já está no Rio de Janeiro, retornou hoje
pela parte da tarde, estará chegando, né? A gente ainda não tem noção, não vou confirmar nada a vocês, mas a expectativa é que hoje ele chegue aí ao Rio e já faça esse trabalho junto aí ao departamento médico do Vasco da Gama de recuperação. Mas quinta-feira também o Marlon Gomes não estará à disposição. A expectativa é que tanto o Marlon quanto o Jair fiquem à disposição para a primeira partida da Copa do Brasil contra o Trem do Amapá no dia 23 de fevereiro. Inclusive, falando sobre Marlon Gomes rapidamente, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o Marlon Gomes ontem postou uma foto nas suas redes sociais com o troféu do Sul-Americano Sub-20. Ele colocou campeão sul-americano 2023 9.9 Brasil. E além disso também o próprio Vasco da Gama, através aí do seu site oficial, parabenizou os atletas Marlon Gomes, o meio-campo Andrei Santos, o técnico da seleção brasileira e o ex-técnico do Vasco da Gama também, né, Ramon Menezes, e além disso também um profissional do departamento do Vasco da Gama, o analista de desempenho Lucas Verne, que foi até a seleção e fez parte desse sul-americano junto à CBF. Então, os 4 aí parabenizados, 4 que realmente fizeram ou fazem parte da estrutura do futebol do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama marcando aí presença na seleção brasileira na conquista desse título. Tranquilo, rapaziada? Então é importante aí trazer essas informações importantes a vocês, e até mesmo para a próxima quinta-feira, rapidamente, aqui já passamos aqui algumas novidades. Vasco da Gama e Botafogo, temos aí ainda uma dúvida sobre como o Botafogo vai a campo, né? É importante falar, pois o Vasco precisa muito dessa vitória. É claro que a gente gostaria que o Botafogo fosse com o time titular, até para ser mais um teste do Vasco no ano. O Vasco tem que realmente ter o Campeonato Carioca como laboratório, para ver se já está conseguindo jogar em alto nível contra times que têm um elenco superior, porque hoje, na minha opinião, dentro do futebol do Rio de Janeiro, o Vasco é o que tem o pior elenco. O Botafogo hoje tem um elenco mais estruturado, tem melhores peças, tem realmente mais peças do que o Vasco da Gama. O Fluminense também, o Flamengo, com todo respeito, também nem se fala, mas mesmo assim a gente vê que o Vasco está conseguindo fazer frente, pois tem uma ideia de jogo, tem um trabalho em desenvolvimento, então fica nítido que se trazer peças, realmente a situação vai ficar ainda mais complicada para os rivais aqui no Rio. Porém, mesmo diante disso, e pela necessidade que o Vasco tem de vencer para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca devido à pontuação hoje, a informação que temos é que ainda não há certeza por parte do Botafogo se o Alvinegro vai com o time titular. Apenas uma informação rápida para passarmos a vocês. O Luiz Castro, técnico do Botafogo, vem fazendo alguns rodízios durante esse início de Campeonato Carioca e ainda há dúvida para o lado de lá se o Botafogo vai ou não com o time titular, algo que com toda certeza não muda a estratégia do Vasco da Gama, mas facilita aí a possibilidade de uma vitória. Quinta-feira no Maracanã, às 8h30 da noite, Vasco e Botafogo, com a possibilidade aí do rival ir com o time reserva para a partida. Mas o que vocês querem de fato ouvir nesse vídeo é sobre reforços, é sobre contratações. A gente tem informações aqui importantes para falar a vocês. O Vasco hoje tem necessidades para contratar. O Vasco tinha necessidade de um zagueiro e contratou. Manuel Capasso desembargou ontem na cidade carioca, já esteve presente no Maracanã, realiza exames médicos hoje e assina muito provavelmente um contrato também hoje com o Gigante da Colina. Porém, ainda há outras necessidades. Caso de um primeiro volante, caso de um meio ofensivo, caso de um ponta esquerda, e os movimentos do mercado, que o Vasco da Gama, vem fazendo no mercado, indicam ainda mais essa carência hoje dentro do elenco. Como, por exemplo, o Vasco tentou aí a contratação do volante Leonaldi junto à Ponte Preta. O Vasco sondou a situação do Gustavo Cuejá, que a gente vai falar já hoje do Al-Hilal. O Vasco também sondou a situação do Papo Gomes, meio campo do Sevilha, que seria esse 10 armador. Então o Vasco está fazendo movimentos no mercado que realmente mostram que o Vasco tem a necessidade hoje de contratar certas peças. Porém, segundo informações, nesse momento, eu falo nesse momento, hoje, dia 13 de fevereiro, às 2 horas da tarde, não há negociação avançada com nenhum jogador. Estima-se que no mínimo 3 reforços cheguem até, né, o início do Campeonato Brasileiro, até o momento que a janela fechar, mais 3 atletas cheguem ao Gigante da Colina. Porém, dependendo aí das necessidades do Maurício Barbieri, outros nomes podem chegar. Até porque o Maurício Barbieri hoje vem tendo um papel fundamental no processo de contratação. As contratações acontecem se o Maurício Barbieri quiser que elas aconteçam. Dependendo aí, é claro, da vontade e do desejo do treinador. O Paulo Brax hoje, inclusive, conta com um apoio muito legal ao seu lado, que é do diretor esportivo da 777 Partners e Johannes Sports. Nesse momento está no Rio de Janeiro, vem passando esses últimos dias aqui na cidade carioca, até para ajudar o Vasco
Vasco da Gama nesse processo de novas contratações. O mapeamento vem sendo feito com ele, o diretor esportivo, com o Maurício Barbieri e com o Abel Braga. Os três juntos vêm trabalhando em conjunto e até mesmo, é claro, ao lado do Paulo Brax, que é o homem da caneta do Vasco da Gama, para definir as carências, as características dos atletas a serem buscados no mercado e até mesmo a finalização aí do processo de contratação. Esse é o assunto hoje, né, que vem sendo debatido no Vasco. Volto a repetir, ainda não há negociações avançadas em andamento, mas assim a observação, momento de análise dentro do CT Moacir Barbosa, principalmente com a presença do Johannes Spors. E ontem, inclusive, após a partida contra o Fluminense, Maurício Barbieri falou sobre esse tópico, contratações. Ele foi perguntado sobre a necessidade de contratar um camisa 10. Sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco da Gama e depois voltem para a gente falar mais sobre esse assunto. Eu não tenho uma resposta definitiva para te dar. Eu acho que vai na linha daquilo que eu falei. A gente segue sempre conversando sobre situações, possibilidades, oportunidades, soluções que a gente precisa trazer para esse grupo. A gente faz isso diariamente e está buscando elas. Eu não consigo te dar uma resposta definitiva de quando isso vai acontecer, né? O meu desejo, e é o desejo também do Paulo, o desejo de todo mundo que trabalha no Vasco no dia a dia, é que a gente consiga fazer isso quanto antes, mas tem situações, como eu frisei anteriormente, que condicionam a situação. Tem contrato, tem orçamento, tem uma série de situações, tem característica, tem um monte de coisas. O que a gente tem procurado fazer, e eu acho que a gente tem feito muito bem, é ser bastante assertivo, é procurar ter muita convicção em quem a gente está contratando. E eu vejo isso hoje. Eu acho que praticamente todos os jogadores que a gente trouxe, jogadores novos, vêm apresentando bom desempenho, vêm agradando o torcedor, vêm agradando ao treinador. E a gente tem, junto a isso, procurado dar oportunidade para os meninos da base, que também vêm demonstrando bom nível. Então, como vocês viram, o próprio Maurício Barbieri deixou bem claro que o desejo dele e também do Paulo Brax é que isso aconteça, ou seja, a contratação desse camisa 10, o quanto antes, mas não é assim. Há vários fatores, há investimento, a folha salarial, né, a questão aí realmente de verba que tem à disposição, há muitas situações envolvidas, não é apenas chegar, contratar. Há outras situações que hoje fazem com que o Vasco adie um pouquinho esse processo de contratar o novo nome. Porém, temos novidades tratando desse primeiro volante, que o Vasco vai contratar para jogar ao lado do Jair. O De Luca não é o titular da posição, isso é nítido, isso é claro. O Vasco irá contratar ainda um atleta para ser o primeiro volante e jogar, volto a repetir, ao lado da grande contratação do Vasco da Gama nessa temporada, que foi o volante Jair, ex-Atlético Mineiro. E o nome que interessa bastante é o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Segundo informações hoje do portal O Gol, o Vasco esteve muito próximo de acertar a contratação do volante colombiano antes do Mundial de Clubes, porém acabou parando na insistência do Al Hilal em segurar o volante para a disputa do torneio. Porém, mesmo diante disso, segundo informações, o Vasco ainda não desistiu da contratação do colombiano e deve, inclusive, nesses próximos dias, voltar a se movimentar para contratar ele ainda nessa janela de transferências. O Internacional também tentou entrar na briga, mas o Vasco acelerou as tratativas e ficou mais próximo, inclusive está nesse momento mais próximo, caso volte, né, realmente, de acertar a contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar. Ele está disposto a voltar ao Brasil, ele já atuou no Flamengo, então por isso seria um retorno, e o que facilita, pois ele já conhece o Brasil, já conhece o Rio de Janeiro, gosta da cidade carioca, e ele já teria inclusive aceitado diminuir o seu salário para voltar a atuar no futebol brasileiro. Vale lembrar um ponto importante aqui para falar a vocês. O Al Hilal hoje está cumprindo uma punição da FIFA, do Transfer Ban, então ele não pode mais registrar novos jogadores. Por isso, para liberar atletas, que é o caso do Gustavo Cuéllar, vai fazer jogo duro. Então, se o Vasco quiser contratar de fato esse volante colombiano de muita qualidade, o que daria outro nível para o setor de meio campo do Vasco da Gama, terá que fazer um grande esforço. É um jogador que realmente tem fundamentos muito bons. Liderou, inclusive, alguns fundamentos durante esse Mundial. Ele foi o líder aí com ações de bola, foi o líder em passes, foi o líder em desarmes e líder em bolas recuperadas, de acordo aí com a plataforma do SofaScore. A expectativa é que, além de Vasco e Inter, outros clubes do futebol brasileiro e internacional entrem também na briga pelo volante Gustavo Cuéllar. Um jogador de muita qualidade que interessa sim ao Vasco da Gama, e o Vasco vai tentar aí nesses próximos dias retomar as negociações pelo atleta. Bom nome, torcedor.
Deixa aí nos comentários. O fato é, o Vasco não tem negociações avançadas nesse momento com ninguém, mas está conversando com vários nomes e vai buscar contratações pelo menos até o início do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, faltam 2 meses, a janela fecha dia 4 de abril, então é de fato uma corrida contra o tempo. Vamos que vamos, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.